Tendemos a ter uma visão sensacionalista do que parece ser um ataque espiritual. Filmes, televisão e cultura popular nos deram uma imagem específica do que aparentemente seria um ataque espiritual. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e a realidade dos ataques espirituais são bastante diferentes. Seria incorreto assumir que todos os ataques espirituais se parecem com possessões demoníacas em larga escala. Não se parecem. Na maioria das vezes, os ataques espirituais se manifestam de forma muito mais sutil. Eles ocorrem de maneiras inesperadas e despercebidas. A principal arma do diabo é a decepção, não a agressão. O inimigo quer se esconder nas sombras e se esgueirar na escuridão. Ele nunca vai se manifestar abertamente porque quer que você lhe dê acesso total sem perceber. Se ele mostrasse sua verdadeira natureza e intenções, todos nós invocaríamos a Deus e repreenderíamos o diabo rapidamente. No entanto, se ele se apresenta como um lobo em pele de cordeiro, se vem na forma de decepções e mentiras, se surge sob o disfarce de mudanças normais na vida, então você não apenas não o suspeitará, mas será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Você não pode lutar contra algo que não sabe que está lá. Agora, quero alertar você sobre alguns sinais a serem observados quando estiver sob ataque espiritual. Se conhecer os sinais, poderá detectar os ataques e lutar contra eles. Para começar, deixe-me dizer que um sinal de que você pode estar sob ataque espiritual é se o inimigo vier sobre você como uma inundação. Em outras palavras, você está enfrentando problema após problema, uma coisa após outra. Quando parece que você não consegue ter um descanso, como diz o ditado, quando chove é um dilúvio. Conheço pessoas que passaram por situações como perda de emprego, falecimento de um parente, adoecimento de outro parente próximo, e em seguida sofreram um acidente de carro, tudo em um curto espaço de tempo. Uma coisa após outra, e você parece não conseguir ter um momento de paz. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual está na sua resposta a isso. O objetivo desse modo de ataque é manter você ocupado com o problema e não com a solução, que é Jesus. Ele é projetado para desviar seus olhos de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as comportas do inferno se abriram em sua porta, é projetado para afogar você, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. É projetado para desencorajá-lo. Mas em tudo isso, a chave para superar é nunca tirar os olhos de Jesus. Deixe-me dizer por quê. Você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Mas de repente vem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, pede para se juntar a ele. Jesus concorda. Pedro dá alguns passos na água e está se saindo bem por um tempo. De repente, as ondas começam a subir. Pedro tira os olhos de Jesus, se distrai e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos nos barcos, talvez o próprio ego de Pedro, todos serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, que é manter os olhos em Jesus. Do mesmo modo acontece conosco. Devemos manter nossos olhos em Jesus e não em todas as coisas ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Então lembre-se disso. Se sentir que está afundando em uma onda de ataque, mantenha seus olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Agora, outro sinal de um ataque espiritual é que velhos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Veja quando, como cristão,
Você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor, mudou seu estilo de vida, fez mudanças significativas. Mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você ir assim tão facilmente. Não, ele vai lutar para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque, você notará coisas como amigos do passado voltando à sua vida, tentando levá-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor começarão a tentar levá-lo de volta a antigos hábitos pecaminosos. Isso é o diabo testando você e tentando fazê-lo deixar tudo que é divino pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o agricultor que planta sementes em Mateus 13. Algumas sementes caem em solo cheio de espinhos e à medida que a planta cresce, os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem frutos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque, sendo vigilantes em relação à nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade de fé. Então, aqui está a coisa. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo. Cuidado com a companhia que você mantém. Algumas pessoas realmente vão impulsioná-lo para frente, mas algumas vêm apenas para puxá-lo para trás, e precisamos ser sábios em relação às pessoas ao nosso redor. Outro sinal claro de um ataque espiritual é quando você se encontra isolado ou sendo afastado de relacionamentos piedosos. Isso é uma armadilha do inimigo para tentar isolá-lo e deixá-lo fraco e vulnerável. O inimigo sabe que somos mais fortes juntos. O inimigo sabe que a Bíblia diz em Mateus 18, verso 20: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não fomos projetados para passar pela vida cristã ou pela vida em geral sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. Precisamos uns dos outros como crentes em Cristo para encorajamento. Se o diabo pode nos isolar, ele pode ganhar mais influência sobre nós. A maneira de se proteger contra esse ataque é permanecer vigilante ao manter uma comunidade de fé forte e orar para que o Senhor o cerque de pessoas que são fortes na fé e têm integridade. O último sinal de um ataque espiritual é que a oração se tornará mais difícil do que o normal. Todos passamos por períodos em que simplesmente não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem secas e impotentes. No entanto, nunca devemos permitir que chegue ao ponto de realmente parar de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em guerra, e o inimigo não quer que você busque o Senhor. Este é o tipo de temporada em que você deve até lutar mais para jejuar e orar, porque algumas batalhas não serão vencidas apenas com a oração. Como Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. No momento em que você se sentir mais desconectado, é hora de intensificar ainda mais. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos, cientes e capazes de repelir todo ataque espiritual do inimigo. Uma maneira como o inimigo ataca a vida de um crente é através do desespero, depressão e desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia enfrentado eventos horríveis. 3 naufrágios, sobreviveu a apedrejamento, suportou 5 chicotadas, frequentes prisões e 3 surras. Tudo isso seria suficiente para fazer Paulo cair em depressão e desespero. Isso seria suficiente para deixar Paulo desanimado. Sob tamanha pressão, muitos cristãos teriam caído em um poço de desespero. Mas quero que veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode ser que enfrentemos batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso Deus poderoso para ser nosso refúgio em meio a tudo isso.
Nestes momentos em que somos lançados de um lado para outro pelas ondas da adversidade,